Bom dia a todos, todas as pessoas presentes, não é? Bom, meu nome é Marcos, eu sou bacharel em Geografia pela Unila, estou no segundo ano de licenciatura em Filosofia, sou um ex-policial militar, sou um ser humano, sou filho, sou pai, fui marido, sou vendedor, sou escritor, sou músico, só que o que vai ficar registrado para vocês é que eu sou também um ex-presidiário. Não é? Com certeza, quando vocês me virem na rua, a primeira imagem que vai vir à mente de vocês é que, nossa, encontrei um ex-presidiário. O que eu faço agora? Não é? Ah, tá. Mas tudo bem. Mas aqui a gente eu não vou falar sobre os preconceitos que existem, né? Porque são muitos, eu enfrento eles todos os dias. Inclusive, quando eu estava em cárcere, o preconceito que eu enfrentava era por ter sido um policial militar, não é? Então, a minha permanência em cárcere sempre foi muito complicada. Nesse primeiro livro aqui, eu descrevo situações complicadas também, quando deixo de ser policial militar e acabo indo cumprir pena no extinto presídio do Carandiru. E eu que havia sido policial militar em Diadema, né? Uma cidade bastante violenta da grande São Paulo ali. Assim, a título de violência, Diadema, na época que eu fui policial militar lá, havia um índice de mortalidade de 30 a 40 pessoas mensalmente, como eu estava dizendo ao nosso psicólogo aqui, amigo. E um político, um prefeito, baixou uma política pública proibindo a venda de bebidas alcoólicas após as 22 horas nos bares. Com isso, essas mortes que tinham 30, 40 mensais sempre, caíram para uma, duas, nenhuma. Então, está identificado que parte da violência e parte do descontrole humano é o consumo do álcool. Mas ele gera lucro. Então, dane-se quem vai morrer por isso. Tá. No meu caso, eu quero falar o quão importante foi a literatura para mim. Mas é que eu fui... Vamos pensar assim, nós somos construções, né? Somos seres construídos. Eu sou o resultado da minha família, paterna, materna, do que eu ouvi, do que eles me passaram, do que eu observei, do que eles fizeram. Eu sou o resultado do que os meus primos me falaram, do que os meus amigos ali no meio onde eu frequentava e vivia e permanecia também trocaram comigo. Eu sou o resultado do que eu li, eu sou o resultado do que eu ouvi. Então eu fui construído esse ser, não é? E vocês também, e ninguém foge disso. Então tá. E nessa construção, construiu-se um criminoso, não é? Eu chego a São Paulo, adentro os umbrais da polícia militar, a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu era um menino desonesto, mas não era maldoso. Então, quando adentro a polícia militar, toda a maldade existente em mim se potencializa e sou treinado, e quando saio, se minha mãe passa à minha frente, eu mando para a cabeça, mãe, se tiver armada você vai presa. Então, a lavagem cerebral que é feita é enorme. As pessoas saem outros seres humanos depois de um processo de quase um ano, né, de instruções militares, e etc, etc, que molda você a ser um ser humano atípico, porque justifica-se, eu vou citar, deixa eu ver o nome Julita Lengruber, se vocês puderem anotar, se for da área de interesse de vocês. Julita Lengruber, ela desenvolve um trabalho fenomenal, e ela viveu do crime por 30 anos, né, trabalhando em instituições correcionais, etc, etc, e ela desenvolve um trabalho muito bom em perspectiva de combate, o pensamento dela é voltado à liberação do consumo de drogas, né? Quer dizer, consumo e comércio de drogas, né? Porque monta-se um aparato policial enorme e grandíssimo, com a justificativa de combater o crime, né? Combater o tráfico de droga e tal, mas na verdade, necessariamente, não é isso, porque vem-se uma violência que não é real, ela é maior do que... A ideia da violência no Brasil é vendida maior do que ela necessariamente é, mas é para vender cerca elétrica, para vender segurança, para vender uma série de outras coisas. E aí justifica-se que está combatendo o crime, mas é para que arme-se, né, a mão policial, para que defenda o governo que está no poder, não é? Porque, vamos supor, uma greve de professores, quem é que vai bater em vocês? Não é? Mas tem alguém traficando ali? Tem alguém? Não, é o governo que tem um aparato policial que o mantém e o perpetua no poder.
explorando e nos, de certa forma, mantendo-nos em cárcere. São vários cárceres, né? E que eu identifiquei numa pesquisa que fiz na conclusão do curso, que eu fiz sobre a reincidência criminal, porque ontem eu já adiantei um pouco da fala, que era uma das coisas que mais me incomodava quando eu estava em cárcere, né? Essa reincidência, porque eu percebia que os meninos ali eram bons, melhores do que eu, e passava 15 dias, estavam presos de novo, passavam outros 15 dias, do mesmo, de novo. Eu ainda não havia saído pela primeira vez, eu não conseguia entender esse retorno massivo, eu encontrava o mesmo que saía 2, 3 vezes, eu falava, cara, eu não tive a oportunidade de liberdade ainda, e você pela terceira vez está aqui. Daí ele falava assim para mim, Marcos, mas parece uma coisa, cara, eu não quero vir para cá. Eles me trazem, eles me algemam, eles me batem, eles me colocam aqui. Foucault identificou isso como? Quando eu adentro uma unidade prisional e a sociedade fica sabendo, a partir desse momento, aonde eu for, eu vou estar sendo vigiado. E vocês que não adentraram ainda, não. Então vocês continuam praticando os furtos, porque quem está em cárcere é um membro da sociedade que não estava em cárcere. E todos nós temos o potencial de sermos ou não criminosos, não é? E dependendo do meio em qual você foi inserido no ato do nascimento, você não tem escapatória. Ou se tiver, é só porque Deus, lá como eu falei de Platão, se apiedou de você e tirou você dali e colocou em outro canto. Mas necessariamente você foi construído para se tornar quem você é. É a minha opinião. Não estou falando nada como se fosse verdades aqui, prontas. Vocês podem ter as questões e a compreensão de vocês. Tá. Então, nesse problema que eu encontrei dentro do cárcere, de ficar preocupado com a reincidência criminal, eu percebi que o álcool, etc., o meio, influenciava muito essas pessoas nas suas ações. Tá. Mas eu tinha um problema de adaptação de convívio, né? Então, eu aprendi a fazer um artesanato que me deu a minha subsistência aqui, só que ele começou muito simples, começou com uma correntinha, só que eu faço isso há 20 e poucos anos, né? Só que quando eu aprendi, eu não imaginei que um dia isso seria a minha tábua de salvação, porque eu era um policial militar, eu tinha trabalhado com um dos maiores agiotas e empresário no ramo de jogos de bicho e diversões eletrônicas, como cassinos, bingos, etc., que foi Ivonal, que tinha frota de táxi em Miami, shopping centers em vários países, quer dizer, um multimilionário no ramo ilegal de jogos, e eu era um guarda-costas pessoal dele, eu não via dificuldade nenhuma em liberdade, mas eu não sabia da discriminação que havia, porque eu ainda não conhecia isso. Tá, quando sai de liberdade, tendo outros trabalhos por algum tempo. Aí coloco aqui nesse segundo livro, porque nesse segundo livro descreve a minha liberdade pós o primeiro aprisionamento, e eu fico tão perdido em mim mesmo que eu acabo indo parar no hospício, porque dentro dessa minha primeira prisão eu não fumava ainda o crack, eu aprendo a fumar o crack nas relações que fiz dentro do cárcere, para me fazer sociável, para me fazer amigo, para me fazer aceitável, então eu começo a fazer uso e tentar ser igual a eles, não é? E me aprofundo na dependência, com a possibilidade imaginária na época de que teria força suficiente para deixar tudo isso. Me limitem no horário aí, senão eu vou falando até amanhã. Tá? Não, me avisem aí. Aí eu acabo tendo uma incursão ao hospício e saio. E consigo reativar minha memória depois de outro aprisionamento, que um psicólogo me faz uma medicação adequada e consigo restaurar a minha sanidade mental. Só que o interessante de tudo isso é que eu perco a sanidade mental, faço N coisas que estão descritas aqui, que convido vocês a conhecerem, claro. Adoraria fazer um presente para vocês, mas não posso, não tenho bolsas, vivo da venda dos livros, então quem se sentisse curioso do conteúdo, não é caro, é acessível a todos, mas eu já deixo claro que adoraria fazer o presente, mas não posso. Tá. Então, eu descrevo isso aqui. Mas o interessante é que quando eu recordo, quando volta à sanidade, eu fico pensando, o que aconteceu? Por que eu estou aqui? E me volta tudo o que fiz enquanto insano, e o que é melhor, tudo o que me fizeram enquanto insano. Eu acho que daí, o ponto alto desse livro, quando seres humanos testam você para ver se você é louco. Para você ver um exemplo, tinha um menino que estava perturbado mentalmente em cárcere, porque preso é psicólogo de preso.
É psiquiatra de preso, é assistente social de preso, é enfermeiro de preso, é médico de preso, é amigo de preso, é pai de preso, entende? Por quê? Porque só, eu cometo um crime e sou preso, mas os agentes que representam o Estado, que cometem crimes diariamente, não, né? Porque o Estado não tem corpo, o Estado é uma ideia, né? Mas e os representantes do Estado, que têm que seguir a lei, que está na lei, que um preso não pode, depois de condenado, não viver isoladamente, ele tem que ter uma cela individual para ele. Existem tantas leis que não são observadas nessa lei de execução penal, que já tem mais de 30 anos, que os criminosos são eles e não as pessoas que estão em cárcere. Me perdoe. Tá. Voltando. Então eu saio novamente de cárcere. Vou abreviar, porque eu acho que o tempo já está bastante curto. Beleza, então eu pela última vez eu vou à cárcere. Eu já tinha cumprido 10 anos de prisão, eu já tinha lido de A a Z, eu li de bula de remédio a Bíblia 3 vezes, eu li o livro da Conscienciologia, que deve ser umas 5.000 páginas, li todo, não sei porquê, só para passar o tempo. Eu tinha uma média diária, como eu já disse a você, 250 páginas, só que eu não tinha orientação, então eu li muito, de muita coisa, conheço um pouco de cada coisa, mas profundamente não sei nada, né? Então estou na universidade buscando orientação para ver se aprofundo numa área de interesse meu. Então dessa última vez que eu chego ao cárcere, eu destruído, eu tinha chego com mais 5 assaltos, já estava devendo mais uns 15 anos de prisão, eu falei, não saio mais da prisão, nunca mais, né? Aí me chega um menino na cela, com a boca toda estourada, eu falo menino, mas ele tinha 2 metros de altura, negro, forte, mineiro, com a boca toda estourada, sangrando, deixa eu morar aí, nosso barraco lotado, como é de costume, você sabe, né? Agora, depois me lembra dessa história, voltando à superlotação, semelhante ao seu presídio, nós aqui em Foz do Iguaçu tínhamos um presídio superlotado, um único presídio superlotado. Então as pessoas encontravam problemas de convívio ali, só que não podiam se matar, porque as pessoas entravam no meio e não deixavam. E a polícia vendendo bebida, vendendo drogas, para deixar isso daí um caldeirão de violência, para poder vender locais de celas menos violentas a 3 mil, 5 mil reais por pessoas. Então eles tinham mensalmente uma arrecadação de quase 100 mil reais com essa corrupção, que eles incentivavam a violência em cima para vender as camas embaixo confortavelmente. É inimaginável. Então nós éramos a terceira cidade mais violenta da América Latina, no âmbito de mortandade juvenil. Aí o que acontece? Mudam-se governos, políticas públicas são implementadas, pessoas sérias assumem o governo, outros presídios são construídos. Nós estamos hoje na 86ª posição de violência em relação a mortes juvenis em âmbito nacional. Nós éramos o terceiro em âmbito da América Latina, já caiu bastante, mas ainda está a quilômetros do ideal. E isso era tudo reflexo de uma superlotação. Tá, aquela história que dessa última vez esse menino negro chegou na cela com a boca toda estourada, pediu para entrar, deixamos ele entrar, ele pede, Marcos, na verdade meu vulgo era Pica-Pau, Pica-Pau, eu era o mais velho da cela, você tem um celular aí? Eu falei, não, mas consigo para você. Ele conseguiu o celular, fez a ligação para casa, mina, avisa o Marquinhos, avisa o Pedrinho, avisa o João, que deu tudo errado, sei o que, babá, mas aí, manda para mim meus remédios, meu coquetel, no nome de tal pessoa. Pum, todo mundo já ficou ligado, porque estava todo mundo prestando atenção no que o cara estava falando. Ele desliga o telefone, um menino lá pergunta, você tem AIDS? Aí o cara falou, não é seu problema. Tá, passado meia hora, ele chega para mim e fala, Marcos, o Pica-Pau, cheguei. Seguinte, eu estou no impasse, eu não sei o que eu faço. Eu falei, então diga, por favor, não sei o que dizer também. Ele diz, sou fugitivo de Minas, devo 25 anos de prisão num latrocínio, sou HIV positivo, minha esposa é HIV positiva, eu uso um coquetel já tem 2, 3 anos, ele tem a minha carga viral específica, só que nesse novo aprisionamento que estou aqui, eu dei o meu nome falso. Por quê? Porque eu sendo condenado, eu cumpro X, vou em liberdade. Só que se eu der o meu nome certo, eu tenho mais 25 anos de um crime hediondo. Então já não sou mais primário nesse artigo 12.
E então, o que eu pegaria a mínima aqui, eu já não pego a mínima, eu pego a máxima. Juntando com 25, eu fico com 50. Moral da história, eu morri preso. E o que eu faço? Porque se eu não der o meu nome certo, eu não tomo o coquetel com a minha carga viral. Nesse exato momento, eu agradeci a Deus. Falei, obrigado, Senhor, porque eu não sou esse ser humano. E os meus problemas são nada frente a esse menino. E eu encontrei força para sobreviver mais alguns anos. E 5 assaltos, sei lá, 3, 4 assaltos que eu tinha, deu crime continuado, peguei 5 anos, 6 anos, alguma coisa, tirei o mínimo, saí em liberdade. Só que eu saio em liberdade pela última vez, agora, graças a Deus, e falo Deus porque acredito verdadeiramente que Ele existe. A filosofia serviu para confirmar ainda mais a existência dele, provando para mim racionalmente que ele não é uma ilusão criada por mentes doentias. Então eu fico muito feliz em ter absorvido esse conhecimento na filosofia, que para mim serve, não importa se não sirva para ninguém mais. Então, nesse momento, quando eu saio em liberdade, a única coisa que eu tinha era uma escova de dente usada e mais nada. Então eu sento em praça pública e começo a desenvolver esse projeto, esse trabalho de artesanato, que já havia desenvolvido no Carandiru, já tinha ensinado lá 10 pessoas, vendia a produção deles na Vida Paulista, numa feira de artesanato, estava nesse meio, sabia como funcionava. E também, depois de liberdade aqui, desenvolvo um projeto semelhante, numa outra época. E ensinei 10 pessoas, driblei a segurança do presídio, entrei lá como ex-presidiário, não podia, eu menti, disse que era um artesão reconhecido internacionalmente, tinha um capital e investi, cheguei lá com 600 novelos de barbante, a custo de um investimento que eu descolei de um financiamento, cheguei lá, ensinei 10 meninos, eles ensinaram mais tantos. Passado um tempo, vou preso e acabo ali nesse mesmo lugar. Esses 10 que eu tinha ensinado, ensinaram outros 40, eles eram 50, hoje temos 150 fazendo ao mesmo tempo nas 3 unidades, ajudando seus familiares, produzindo, se profissionalizando. Tá, mas eu tenho que concluir, né, pessoal, senão eu vou me estender muito. Aí desenvolvi esse projeto aqui, vou falar sobre esse último projeto. Eu frequentava a Feira dos Livros, que é uma feira bastante incrível aqui, bem acessível, as pessoas vão ver, né, eu esqueci o nome. Quando vai muita gente ver. Isso, bem frequentada, obrigado. Muito bem frequentada. Então conheci os representantes dali, tive uma ideia vendo essas imagens daqui, porque havia uma senhora no Japão que desenvolve manualmente, se você puder voltar as imagens, e eu adorei esse projeto, falei, não, por que a gente não pode desenvolver esse projeto aqui no presídio, né? Mão de obra carcerária, eu ensino, a Fundação Cultural arrumou 20 mil reais para comprar de material, e eu fui ao presídio com a ideia, com o dinheiro, vamos fazer. E seria montado esse parque temático de crochê na própria Feira do Livro. Por quê? As crianças do primário vão ali conhecer a feira do livro, mas elas estão cheias de energia. Aí elas querem pegar o livro, querem jogar o livro, e não pode. Daí tem que ficar em fila, de mãozinha assim. Nossa, eu vi aquilo e falei, mas eles não são crianças, eles não estão vivendo. Então isso daqui, eles vão para lá, gastam energia enquanto os pais estão na feira. Entendeu? Então seria útil ou agradável e aproximaria a população carcerária da sociedade, tentando desmistificar essa coisa de que eles são monstros e nós somos bonzinhos. Não, todo mundo é monstro, todo mundo é bonzinho, não interessa, um está num plano, está no outro. Não é? Mas dá para viver ordeiramente, dá para se aproximar e resultar algo positivo disso. Mas o que aconteceu? Agora, desculpa, eu vou ter que... uma coisa bem sensível. Aí quando eu chego, eu tinha que falar com uma pedagoga da unidade, aí o diretor, que imagina-se uma pessoa que tenha que ter um nível intelectual acima da média, não é? Para dirigir uma unidade prisional, ele escreve um bilhete para a pedagoga, e a pedagoga teve a infelicidade de me mostrar o bilhete. Vê o que esse preso quer aí. Só que eu já sou um homem liberto, eu já estou graduado em bacharel em geografia, mas é como vocês, quando me verem na rua, a primeira coisa que vocês vão lembrar é que eu sou um ex-presidiário. Não, ele também não esqueceu disso. Só que né, eu me levantei, algo em mim nasceu, que é aversão a ele, aversão a essas pessoas. Eu falei, não, você não merece meu tempo. Não os meninos, esse povo que está nessa administração, que faz você ficar 2 horas esperando para abrir, porque são pequenos, porque tem inveja de preso.
E como é que pode, né, de pessoas que estão num momento de fragilidade social. Aí, se ele tem uma visita que é mais bonita que a esposa do carcereiro, pronto, entendeu? Ele já quer a esposa do menino que está... Se esse menino tem um conhecimento, um pouquinho que seja mais, pronto, já é inimigo, já há perseguição. Quer dizer, então, o problema está na natureza humana, é complicado. E para fechar, bom, tenho esse terceiro livro que escrevi, que assim, é o que eu gostaria de ter dito pessoalmente a uma série de pessoas. Mas primeiro que eu não sabia quem eram essas pessoas que fizeram o que fizeram comigo. Por quê? Eu tive um porte legal de arma, porque quando fala-se que eu cumpri 10 anos de prisão, 15 anos de prisão, imagina-se que eu matei 150 pessoas, que eu não sei o quê. Não, eu fui preso com um fuzil 762 antigo que eu estava vendendo para um colecionador. E nessa prisão, porque eu não fui na audiência, eu fui condenado a um crime à revelia. Eu nem sabia que eu havia sido condenado. Quando eu estava aqui no estado do Paraná, quer dizer, eu havia sido preso em flagrante delito com um fuzil. Cumpri 7 meses. Fui posto em liberdade por excesso de prazo, porque eles não haviam me condenado. Aí tinha uma audiência futura, eu faltei. Saiu o mandado de prisão. Eu estou no Paraná, sou preso. Eu cumpro 1 ano e 2 meses. Eu deveria cumprir só 7 meses, porque minha prisão era 1 ano e 2 meses. Eu cumpro 7 meses a princípio e faltava só 7 meses para dar extinção de vulnerabilidade. Eu cumpro 7 meses, eu sou consciente do meu débito. Não estou alienado, não estou insano. Então eu fico muito tranquilo. Eu tive possibilidade de fuga no presídio, que eu fiz, mandei 5 pessoas embora numa fuga. Não fui, porque eu vou embora semana que vem. Mas para erro meu, eu não fui. E eu não fui 1 mês depois, eu não fui 2 meses depois, eu não fui 5 meses depois, eu não fui 1 ano depois do que já venceu a minha prisão. Eu cumpri 2 vezes o mesmo porte legal de arma. E eu, inteligente como, quer dizer, inteligente não, mas conhecedor dos meus direitos, então eu surtei e perdi a sanidade em cárcere. Então, esse livro está recheado de barbáries medievais que são inadmissíveis numa sociedade dita evoluída, em pleno século XXI, e que vivi e presenciei, e que acontece ainda hoje, nesse exato momento, e só para exemplo, Manaus, né? Um exemplo de uma coisa que é uma unidade prisional privada, mas que morreram 56 pessoas, né? Então, é algo que também já está dado a um insucesso, né? Bom, senhores, é isso. Obrigado pelo tempo. Teria muito mais para ser dito. Bueno, buenos días. Para quien no me conoce, tal vez mi nombre es Tatiana. En mi presentación yo voy a alternar la fala entre español y portugués, y portuñol, tal vez. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera empezar diciendo que hoy es un día muy especial para mí y para todos, porque además de contar con varias de las personas afectivamente más importantes para mí en este momento en esta sala, también están las 2 mujeres que yo estoy trabajando dentro de mi investigación y dentro de mi creación, que son G. Trajano, que está aquí de este lado, y Liliana Cabrera, que está aquí de este otro lado. Y bueno, es un trabajo que estoy desarrollando en conjunto con ellas y que por ende no es solamente mío. Bueno, el título de ese trabajo, que es mi trabajo de TCC, trabajo de conclusión de curso de mediación cultural en la UNILA, se llama La escritura, el afuera y el después, itinerário da mediação editorial de uma antologia bilíngue de poesía con autoras que pasaron pelo encarceramento. Bueno, yo traje una presentación medio académica, sí, pero es más para guiarme y para poder no dejar nada por fuera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Yo qué me propongo hacer dentro de mi trabajo como mediadora? Digamos que la mediación cultural es un campo que se puede extender a muchos lenguajes y se puede extender a muchas posibilidades. Entre ellas, la traducción es un proceso también de mediación. Cuando nosotros pasamos de una lengua a otra, nosotros estamos estableciendo un puente comunicativo, ¿no? Además de eso, tenemos... Bueno, yo empecé a preguntarme qué pasaba en el proceso de elaboración de libros. ¿Cuál era el papel de esa persona que edita un libro, que revisa un libro, que corrige cosas
desde ortografía hasta escritura, como quien decide qué va en el prólogo de un libro, qué va en las notas de pie de página, cuál es, digamos, la inferencia que tenga esa persona dentro de la producción de las autoras o de las personas que escriben, que van a ser presentadas en ese libro. Ahí llegué a un concepto que se llama mediación editorial, y este gráfico es para explicarles así más o menos cómo funciona. Dentro de, según Jerónimo Pizarro, que es el autor de esta teoría, hay dos momentos dentro de la producción de un libro. Uno sería el momento de escritura y el otro sería el momento de publicación, ¿no? En ese momento de escritura está la escritora, quien escribe, que realiza un acto privado de escritura. Y ese acto privado de escritura es un acto de creación artística, de creación literaria. Por otro lado, ese texto se convierte, digamos, en un texto público, en un libro y en un objeto de circulación y consumo cultural después del momento de publicación. Entre esos dos momentos está el proceso de mediación editorial, ¿no? Bueno, aí, o porquê da palavra itinerário. Eu comecei a me perguntar faz tempo se eu tinha dentro do meu curso a possibilidade de fazer uma monografia que fosse escrita em primeira pessoa. Porque das coisas que mais me incomodam do mundo acadêmico é essa necessidade de escrever no impessoal ou no plural. Quando são sujeitos onde você, quanto pesquisador que tem uma interferência direta no que você faz, está sendo tirado para fora, procurando uma certa objetividade que, para mim, só está tirando o corpo político que está produzindo aquilo de ser visível, né? Aí o dicionário descreve a palavra itinerário como relativo a caminhos, como um roteiro com uma descrição de viagem. A gente sabe que dentro da circulação dos livros tem muitos processos que os livros fazem, onde as ideias e as poesias e os conteúdos viajam também, né? Então, dentro desse itinerário, eu quis considerar qual foi a minha trajetória, o que me levou a querer trabalhar com essa temática pontualmente, com esses corpos políticos, com essas sujeitas e principalmente com as duas línguas que são contempladas no trabalho. Dentro dessa trajetória pessoal, tem o meu passo por uma série de projetos de extensão da UNILA, onde eu tive a oportunidade de ser monitora. Quase todos os meus coordenadores estão aqui também. Essa é a lista de projetos. O Laboratório de Tradução da UNILA, que participo desde 2016, o Direito à Poesia, que, se bem eu ainda não participo dos momentos de mediação dos círculos de leitura dentro dos presídios, eu estou tendo a possibilidade que talvez outros mediadores não tenham, e é de contar com pessoas que têm essa experiência, que estão pesquisando sobre e tentando desenvolver metodologias horizontais e numa linha afetiva de cuidado dentro dessa mediação. E eu estou me formando para aquilo e planejo começar a fazê-lo no ano que vem. Tá. Por isso, eu decidi que, dentro de LANC, do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural da UNILA, a gente tem 3 possibilidades como trabalho de conclusão de curso. A primeira seria uma monografia, com uma pesquisa, né? A segunda seria o desenvolvimento de uma ação cultural, acompanhada de uma monografia. E a terceira seria a produção de uma obra artística, acompanhada de um memorial descritivo que fale desse processo, né? Eu decidi optar por essa última opção, e no caso, a obra que eu entregaria seria a antologia de poesia bilíngue, né? Tá. Aí, essa antologia bilíngue vai ser com o espanhol e português. ¿Por qué? Bom, ustedes hoy también, al igual que yo, están en la UNILA, y la UNILA es una universidad que se propone ser una universidad bilingüe e intercultural. Y las lenguas que hablamos acá son las lenguas que son, si bien son lenguas de herencia colonial, son las lenguas que hablamos, digamos, la mayoría de las personas que estamos en el territorio latinoamericano, porque, bueno, si alguien todavía se lo pregunta, Brasil sí hace parte de América Latina, así no habla español. Entonces, bueno, es en una perspectiva latinoamericanista y en una perspectiva de las lenguas en las que yo, bueno, con las que yo trabajo. Ahí me interesa entender dentro de la producción de esa antología bilingüe el proceso de traducción como mediación, como les hablé antes, y también el proceso de traducción literaria como creación, dentro de, digamos,
mi trabajo, yo estoy trabajando a partir de producciones literarias de G y de Liliana, pero yo también considero que esa traducción que estoy haciendo es una creación artística, ¿no? Y en ese quesito yo pasaría de cierta manera a ser autora también, además de ser editora y además de ser mediadora, sería autoría y creación. Bueno, ahora, las autoras. Bueno, ya se las presenté, ellas son Gitra Llano y Liliana Cabrera. Eu conheci a Liliana, bueno, fiquei sabendo da existência da Liliana gracias al documental Lunas Cautivas, que foi um documental que o Laboratório de Tradução de la UNILA hizo, el subtitulado A Legendagem para o português, no 2016. Pontualmente me correspondeu traduzir 2 poemas da Liliana, e desde aquele então a gente vem desenvolvendo vários trabalhos com o documentário e repensando essa tradução. Tá. Agora, com a Gi, eu conheci ela faz um pouco menos de tempo, eu conheci ela esse ano, porque eu faço parte do blog Escrita e o Fora, que é um blog que se propõe contribuir para a circulação de escritos literários feitos dentro dos presídios ou a partir de experiências de encarceramento na América Latina. A gente é um blog bilíngue. E a partir daí, da pesquisa dos meus professores e do banco de dados que a gente foi levantando com projetos que trabalhem nessa área, digamos, saraus, sei lá, rodas de leitura pela América Latina, eu cheguei no projeto Poetas do Tietê, que eles são um coletivo que desenvolve saraus dentro do presídio feminino da capital, que a gente ouviu falar ontem bastante, e também das fundações Casa. No caso, a Gi é mediadora desses saraus que eles realizam dentro das fundações Casa, que são fundações onde os menores que estão em medida de socialização estão presos, né? Tá. Bom, a Liliana, a Liliana nesse momento também é uma mediadora do projeto Eu Não Fui. Liliana, digamos, conoció el proyecto mientras todavía estaba cumpliendo su pena y ahora en libertad también es una mujer que volvió a ese proyecto y se integró, pero ahora como mediadora, y volvió al presidio, pero ahora como la persona que facilita y que realiza sus encuentros con otras mujeres. A mí me interesó puntualmente dentro de esa trayectoria de ellas ver ese movimiento, analizar cómo se fue dando y qué les trajo, ¿no? Dentro de ese proyecto o de esa idea de reinserción social que hablamos cuando una persona sale de privación de libertad. Bueno, pensando en ese papel y en esa intervención que nosotros acostumbramos a desconocer de una editora dentro de la producción de un libro, empecé a preguntarme cuál sería la manera entonces de pautar ciertas líneas que permitieran que las personas que lean esa antología la lean a partir del postulado que yo misma decidí trabajar, que es el hecho de que ellas no son presas, ellas estuvieron presas, y a pesar de su situación de privación de libertad, son personas con una potencia creativa increíble y son autoras y son poetas, y lo que ellas hacen es literatura. Si bien es una literatura que pone en jaque y desestabiliza el mismo concepto de literatura, el mismo concepto de autor que, digamos, dentro de los estudios canónicos y de la crítica literaria tenemos, es creación y es literatura. Bueno, para intentar entonces marcar esa pauta de lectura de esa antología, una pauta interpretativa, yo decidí acompañar esa antología con 2 paratextos, 3 en realidad, que serían 2 presentaciones de las autoras, para las cuales realicé entrevistas con cada una de ellas, con un roteiro de entrevista que les voy a mostrar a continuación. Y además de eso, escribir un postfacio, donde hable tal vez de todo lo que les estoy comentando aquí, de cómo llegué al montaje y cuál es también mi perspectiva como persona y como editora. Bueno, para la construcción de esos paratextos, entonces, estas fueron las preguntas que desarrollé. No sé si se alcanza a leer, pero las voy a leer rápidamente. Son preguntas que le realicé a Liliana y a G. Entonces, Liliana G, autora.
te entendés como poeta y tus creaciones como obras literarias o de arte. Consideras fundamental esa parte de tu vivencia, en el caso de ellos haber estado en situación de privación de libertad, para hablar sobre ellos mismos y su producción artística, el proceso creativo hoy, en el momento de su vida de hoy. Lo literario como categoría estética. ¿Entendés la literatura como una institución al igual que la cárcel o el Estado? Y en ese sentido, ¿considerás al canon literario y a la buena literatura como lugares de exclusión social también? Ahora, sobre la creación literaria. ¿Dónde te parece que reside el potencial de la creación literaria en contextos de encierro? ¿Y qué tan fundamental fue el ejercicio de la creación literaria en ese proceso de entenderse como cuerpo político y como sujeta de derechos? Bueno, sobre la afuera. Para vos existe la reinserción social. Inmediatamente le hice esa pregunta tanto a Liliana como a Gil. Lo primero que escuché fue una carcajada gigantesca, ¿no? Y eso ya fue mejor que 1000 palabras. ¿Y cuál fue la participación del Estado en ese proceso? En el caso de las dos me respondieron que ninguno, ¿no? Ahora, la parte así en la que yo decidí enfocarme, el después. Si bien el Estado no tuvo participación dentro de ese proceso de integración de ellos a la sociedad, que fue como Liliana me comunicó que en Yo No Fui les gusta pensarlo, ellas se encontraron en compañeras y compañeros y en colectivos alrededor esas cosas que el Estado no ha sabido proporcionar, ¿no? En el caso de Yo No Fui, Poetas Duchete para cada uno. Entonces les pregunté cómo entienden ese movimiento donde, a pesar de haber estado presas, lograron vincularse a actividades laborales y educativas, aunque esas actividades fueran en su mayoría autogestionadas, cooperativas o de economía solidaria, ¿no? Vamos. Ahora. Bueno, siguiente. Ahora lo que les voy a mostrar son dos traducciones de dos de los poemas. En el caso de Liliana van a ser 2 poemas, en el caso de G va a ser uno solo porque los poemas de G son bastante más extensos. Y bueno, me gustaría pedirles por favor a cada una, si pueden, si se sienten tranquilas para eso, que leyeran la versión original y en el caso yo leer la traducción. No sé qué les parece. ¿Ustedes alcanzan a leer desde ahí? Mira, tengo un libro, así que lo voy a leer así. Vale. Porque yo leo y él lee. Avanzame. Un minuto y 2. Bueno, ¿ahora? ¿Va? Dale. Yo fui todo lo que se me imputa y también las razones que no conoces. Fui cargo, piedra en tu zapato, corona de espinas, lanza en tu costado, fantasma que rondaba la ciudad sin huellas que te identifiquen. Pero también algo más que las letras en negrita del expediente, aunque no lo sepas o ni siquiera me imagines. Yo fui, he sido, ya lo seré. Fazer uso do meu melhor português. Eu fui tudo de que me acusam e também as razões que você não conhece. Fui cardo, pedra no seu sapato, coroa de espinhas, lança que perfura o seu lado, fantasma que rondava a cidade sem deixar pegadas que o identifiquem. Mas também algo a mais do que as letras em negrito do processo. Ainda que você não saiba e nem ao menos possa imaginar, eu fui, tenho sido e não serei mais. Siguiente. No sé, Lili, si es esta, creo que es de la misma antología de Bancama y Punto. Bueno, dale. Está bueno que hayas elegido ese poema, sabes que ese no lo leo mucho, ¿veo? Qué bueno. Ya fue, lo leo de ahí. Ahí. Y la acerco un poco porque
ropa tendida en el patio de ayer con los ojos de ahora. Adivino tus pasos en las baldosas rojas. Te escucho tararear y el pasto seco vuelve a crecer. De las ramas brotan hojas. Renacen los pétalos de los capullos muertos. Las paredes olvidan sus grietas y toman color. Tu sombra se pasea entre sábanas blancas que ya van soltando el agua. Cierta melancolía se desprende de la tarde, bajo un sol que se oculta por momentos y que juega como vos a las escondidas. Olho a roupa estendida no pátio do ontem com os olhos do agora. Adivinho teus passos nos azulejos vermelhos. Te ouço cantarolar e a grama seca volta a crescer. Dos galhos brotam folhas, renascem as pétalas dos capulhos mortos. As paredes esquecem suas frestas e ganham cor. Tua sombra se passeia entre lençóis brancos que já vão soltando a água. Certa melancolia se desprende da tarde, sob um sol que se oculta, por vezes, e brinca com você às escondidas. Bueno, ahora el poema de allí son 3 diapositivas. No sé, Gi, si lo quieres leer, si lo quieres soltar de memoria. Eu não lembro, e não escrevo. Bom, esse negócio é uma questão importante de pontuar, que foi algo muito particular, mas muito interessante, muito lindo, que eu estou vivenciando nesse processo com a Gi. A Gi é uma poeta oral. Ela não faz escrita das suas produções, e no caso o que tem aqui é uma transcrição minha de um vídeo de uma poesia dela, porque quando eu perguntei, Thay, o que você tem para me mandar para eu trabalhar? Ela falou, assim, quem chegou, filmou, pegou, gravou, ficou, quem não pegou, perdeu. E eu fiquei assim, nossa, tá bom. Aí eu fiquei louca, fui atrás de vídeo dela no Facebook, em todos os lugares, fui a pessoa mais stalker do mundo com você. Mas é isso, cheguei num vídeo produzido pela Monomito Filmes, que tinha 4 poemas da Gina, participação dela no Slam do Grito, que ela é bicampeã do Slam do Grito em São Paulo. Daí eu fiz uma transcrição desse poema, então essa escrita que vocês veem aí é uma proposta minha de escrita para a poesia da Gi. Então, são 3 diapositivas, 3 slides, você quer ler, você quer vir aqui? Vamos brincar? Vamos Você fala o que está aí, eu tento fazer o contexto do que está aí. Pode ser? Pode ser. Bom, gente. Mas eu sei que você sabe que outro amor não cabe. Pode estragar, vou parar, me amo demais. Você me interrompe quando você for falar, então. Pode ser? Hey, baby, não vem com essa de pegar na minha mão, sou de madrugada ou sou no fim da festa. Não vem com essa de pegar na minha mão e falar que eu sou aquilo que restou. Porque a noite não foi muito boa pra você. E aí, as minhas gordurinhas te encantou. Porque, na boa, olha o meu cabelo, olha os meus seios, me cheira. Eu sou buquê de rosa, meu querido. Eu sou muito cara pra você. Talvez o meu preço você não consiga pagar. Não tem essa de pegar e largar. Eu sei que você tá planejando chegar de quebrada, de madrugada, bater na minha porta e aí me esperar entrar com a lingerie sexy. Mas nem as minhas portas, nem as minhas pernas estarão abertas para você. Porque hoje você só fica comigo se de repente rolar aquele black gostosinho de sangue. Quero ver seu riso, quero ver seu rosto quando dança comigo. Meus olhos nos seus olhos, você sabe que eu preciso. Vem sentir comigo o calor deste corpo. Talvez você pode estar achando que eu sou a última bolacha do pacote. Eu sei, baby, mas eu não sou a última. Porque a última é sempre a esfarelada, quebrada. E eu sou mulher gorda, negra, empoderada. E você não precisa vir com esse microfone para me pegar. Porque mulher do meu tamanho, eu sou com arpão. Entende o que eu quero te dizer? Pode ficar sossegado que, na madrugada, eu vou te ensinar o caminho do sucesso. Porque, afinal de contas, eu sou professora de literatura. E as línguas falam muito bem do meu corpo. Mas fica de boa. Você vai dizer assim,
Ah, mas aquela mina é tão gorda que tem que ter um pau de meio metro para poder satisfazer. Fica em paz, porque com o seu dedo você não acha meu clitóris, como é que você vai conseguir me fuder? Pode ficar em paz, porque você me assume ou vaza, me assume ou vaza. Bom, essa poesia nasceu de um grupo que eu amo, chamado Fat Family. Existe um conceito machista, patriarcal, de que as meninas magras são para sentar na sala, as meninas gordas são para sair de madrugada. E isso incomoda muito, porque eu vejo muitas meninas nessa condição. Eu vejo meninas que são gordas, tendo distúrbios alimentares, para fazer parte desse padrão. E um dia eu ia fazer uma redução de estômago e eu desisti quando a psicóloga disse que uma mulher gorda não tinha vida sexual, que uma mulher gorda não tinha alegria de viver, que uma mulher gorda não podia ser feliz. E eu sou muito feliz, cara. Eu sou imensamente feliz. E eu fiz isso para homenagear essas mulheres, sejam elas gordas ou magras, porque o padrão estético, ele mata todo mundo hoje. Ou você é magro demais, ou você é gordo demais, ou você é feio demais, ou você é bonito demais. E o padrão estético, e você tem que ser você. Sempre você. E a poesia nasceu disso. Então, eu vou fazer diferente do que está ali, tá? Porque sempre sai diferente. Mas eu sei que você sabe que um outro amor não cabe. Pode estragar, vou parar, me amo demais. Hey, baby, não vem com essa de chegar no meu ouvido e dizer que vai fazer isso ou aquilo, que vai me dar 1000 talentos e fazer eu virar os olhos e na hora que você fizer 2 bombadinhas, gozar, virar de lado, vai falar, desculpa, é que você é muito gostosa. Eu sei que eu sou gostosa, eu sei até que eu sou demais pra você, mas e aí? Amanhã de manhã, quando o dia amanhecer, você vai pegar na minha mão e sair por aí? Ou eu vou ter que me esconder? Porque se eu tiver que me esconder depois de todo o prazer que eu lhe proporcionar, porque eu te proporcionei, você nem sequer chegou lá. E aí, se você olhar pra mim e dizer, aquela mina eu já peguei, aquela mina eu já comi, sem nem mesmo me olhar, for só de quebradinha, for só no fim da noite, cara, eu não sou fim de festa. Dá uma olhada, eu não sou a marmita do bandido, eu sou o fast food inteiro. E pode ter certeza, tem várias opções e você vai se fartar. E se no fim da noite você olhar pra mim e a gente não dançar coladinho no baile black, quero ver sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo, meus olhos nos seus olhos, você sabe que eu preciso. Vem sentir comigo o calor do meu corpo. Eu vou ser obrigada, mais uma vez, para odiar o Fat Family e dizer, me assume ou vaza, me assume ou vaza, me assume ou vaza. Obrigada. Disculpe, pero estoy demasiado emocionada. Bueno, ahora les voy a leer mi traducción al español de esa primera versión del poema. Bueno, va. Pero yo sé que vos sabés que otro amor no va a caber. Se puede dañar. Voy a parar. Me amo mucho más. Hey, baby, no me vengas con eso de tomarme de la mano, solo en la madrugada o solo al final de la fiesta. No me vengas con eso de tomarme de la mano y decirme que soy aquello que quedó, porque la noche no fue buena para vos. Y entonces mis gorditos te encantaron.
Porque a lo bien, mira mi cabello, mira mis senos, sentí mi olor. Yo soy buque de rosas, mi querido. Yo soy muy cara pa' vos. Tal vez mi precio vos no lo puedas pagar. No me vengas con esa de tomar y dejar. Yo sé, vos lo estás planeando. Llegar con cuidadito, en la madrugada, tocarme la puerta y entonces esperar que entre con una lencería sexy. Pero ni mis piernas ni mis puertas estarán abiertas para vos. Porque vos solo estás conmigo si de repente suena aquel black delicioso diciendo: quiero ver tu risa, quiero verte la cara cuando bailas conmigo, mis ojos en tus ojos, vos sabes que lo necesito. Vení a sentir conmigo el calor de este cuerpo. Sí, tal vez vos puedas andar creyendo que soy la última galleta del paquete. Yo sé, baby, pero no soy la última, porque la última es siempre esa, entre las migajas, toda resquebrajada. Y yo soy una mujer negra, gorda, negra, empoderada. Y vos no necesitas llegar con ese microanzuelo a intentar pescarme, porque una mujer de mi tamaño, solo con arpón. ¿Entendés lo que te quiero decir? Te puedes quedar quietecito que en la madrugada te voy a enseñar el camino al éxito. Porque, al final de cuentas, yo soy profesora de literatura y las lenguas hablan bastante bien de mi cuerpo. Sí, pero vos, tranqui. Sé que vas a decir: ah, pero aquella mina es tan gorda que hay que tener una pija de medio metro para poderla satisfacer. Puedes ir en paz, porque si con los dedos no me encontrás el clítoris, ¿cómo es que vas a saberme follar? Puedes ir en paz, porque vos me asumís o te largás, me asumís o te largás. Bueno, yo voy a terminar rápidamente la presentación diciendo dos cosas. La primera es hablando un poco sobre mí. Ellos son mis papás, mi señora madre y mi señor padre. ¿Por qué les traigo una foto de mis papás? Porque la profesora Bima ayer empezó su presentación hablando de cómo estar en la UNILA en una época como hoy era resistencia. Bueno, yo soy colombiana, yo soy hija de campesinos, hija y nieta de campesinos que a causa de los 60 años, mucho más que eso que llevamos en Colombia, tuvieron que emigrar del campo a la ciudad. Y entre todas las situaciones que nosotros pasamos para estar en FOS, lo que siempre me ha dado más fuerza para mantenerme aquí es saber que yo soy la segunda generación de mi familia que entró a la universidad. Si bien no todos lograron mantenerse, porque una cosa es lograr el ingreso, otra cosa es lograr la permanencia, pero gracias a una beca del Estado brasileño yo puedo estar aquí en Brasil formándome como profesional y comiendo todos los días. Y bueno, cuando yo reciba mi diploma, el diploma más que para mí, va a ser para él. La última cuestión es recordarles que en este momento estamos en una amplia crisis de la educación en América Latina y que la UNILA también es un escenario de resistencia dentro de todo eso. Y bueno, yo soy una defensora de la educación pública y gratuita de calidad en toda América Latina. Y les traje esta imagen de este lado, no sé si alcanzan a leer, voy a intentar hacer una traducción así de lo que dice, que fue algo que me dijo mi mamá, muy parecido a lo que me dijo mi mamá hace 2 meses, no sé exactamente cuánto tiempo, cuando se estaban dando todas las marchas después del gobierno Bolsonaro, bueno, el paro nacional, ¿no?, por la greve estudiantil. E dice esto: minha filha, vai para sua marcha, mas cobre bem o rosto. Não vai ser que alguém te reconheça e você perca aquela bolsa que o governo te deu. Obrigada. Bueno, es mi turno. Yo soy muy poco elocuente hablando en público porque me pongo muy nerviosa, entonces voy a hacer lo mejor para explicarme. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a mis compañeros porque están haciendo un trabajo muy bonito cada uno por su parte. Y estoy demasiado emocionada con el trabajo de mi colega. Entramos juntas y la verdad no pensé que fuéramos a llegar hasta este punto de la manera en que llegamos.
Yo no me estoy dedicando al área de mediación cultural, yo estoy en este punto de mi vida ya en la lingüística. Sin embargo, desde finales del año 2016 hasta este momento, he estado trabajando con la mediación de lectura en espacios carcelarios. Pero yo no he estado como actriz en el proceso, porque inicialmente se dificultaron las visitas a la cárcel masculina para realizar la mediación con los compañeros que quisieran participar, sino que ya en este punto me dediqué fue a realizar el análisis de producciones carcelarias. Inicialmente el trabajo que lo realicé dando un análisis lo más acertado posible de las producciones literarias del colectivo Yo No Fui. Después, el último año realicé el análisis de 2 producciones literarias de una prisión masculina en Buenos Aires. ¿Qué fue lo que me pareció más importante del proceso de ambos colectivos? Es la producción de arte, las producciones literarias como forma de resistencia y rebeldía en la sociedad, que hoy en día, en palabras de Foucault, él habla de sociedades disciplinarias, y son estas en las que es necesario ejercer el control mediante los espacios carcelarios, ya sean una prisión, un hospital, una escuela, para evitar un pensamiento crítico, simplemente para precisamente realizar eso, ejercer el control sobre la población. Una realidad que todos los que escribimos enfrentamos es realizar nuestras producciones y que no puedan ser leídas, que sean simplemente lecturas limitadas las que se realicen de ellas. Lo que me encantó de ambos colectivos fue que lograron ir más allá, realizaron sus producciones y con su resistencia hemos podido acceder a estas lecturas. Se están superando las barreras del encierro. Este análisis riguroso que hice de los últimos 2 cuentos realizados en el Centro Penitenciario Florencio Varela en Buenos Aires son de una cooperativa realizada por Alberto Sarlo en 2010, que se llama Cuentos, Verseros y Poetas, y en el año 2017 realizaron la antología literaria que se llama Ennegrecer a Borges. Ennegrecer a Borges es un proyecto en el cual la población del pabellón número 4 de máxima seguridad de la cárcel realizó a partir de la lectura de Borges. ¿Por qué precisamente Borges? Porque Borges se ha considerado un escritor de élites al que no se puede tener acceso fácil, no porque no tengamos los escritos suyos disponibles, sino porque precisamente al ser considerado un escritor de élite, es un escritor que se piensa que los negros no pueden acceder a él. ¿Y quiénes son los negros en Argentina? Las minorías, los pobres, los que están hechos a un lado, en este caso los presos, que por lo general los presos son los pobres, porque los que tienen acceso económico ilimitado están en mejores espacios carcelarios o simplemente no van a la cárcel. Los que están en las cárceles son los pobres. Y entonces estas lecturas que se realizan de Borges las hacen los pobres, los presos. Y a partir de estas lecturas ellos realizan sus propias creaciones. Ellos son unos hermeneutas amateurs y deben ser considerados escritores, independientemente de si lo hacen tras las rejas o no. Ellos son escritores. Sus escritos no pueden ser leídos con mucha facilidad precisamente porque se encuentran en el encierro, pero ellos son escritores, ellos son artistas. Y esta es una resistencia. Todos los que somos artistas, de alguna manera, independientemente del tipo de arte que realicemos,
somos resistencia. Porque a nosotros el Estado no nos quiere como pensadores, simplemente nos quieren que sigamos adelante sin cuestionarnos. Y en los espacios carcelarios, al realizar este tipo de actividades artísticas, no necesariamente la mediación, la creación de escritos, nos hacen pensar más, nos hacen tener una visión más crítica, y eso es resistencia. En 2017 entonces se conoce la antología Ennegrecer a Borges, que surge a partir de otros escritos llamados Borges habla el silencio. A partir de la lectura de Borges, ellos realizan sus escritos, ya sea como calcos literarios o simplemente como símiles de las lecturas que están realizando. Toda expresión emergente es satanizada y mucho más desde estos espacios, pero se sigue adelante, porque como he estado recalcando, la rebeldía y la resistencia son necesarias en este tipo de espacios. El escritor Santiago Fernández escribió el cuento Mi reflejo a partir del cuento El otro, escrito por Borges. En el cuento El otro, Borges nos está hablando de la historia de un Borges viejo que se encuentra con un Borges más joven. Y ellos están teniendo un diálogo sobre todo este tiempo que se tiene, este margen de tiempo que hay entre uno y otro, pero lo que ha sucedido en todo este tiempo, cómo está avanzando la situación política, qué ha sucedido con la familia, los nuevos pensamientos que se tienen, los que se dejaron a un lado o los que se están reforzando. El escritor Santiago Fernández no lo hace de esa manera. Santiago Fernández en su cuento lo que hace es dialogar con él mismo, pero el diálogo que él realiza lo hace no desde el personaje que se encuentra adentro de la prisión con el que está por fuera de la prisión, sino ambos están por fuera de la prisión. Es un diálogo que están teniendo dos personas que no se encuentran en un espacio carcelario. Sin embargo, todos de alguna manera estamos afrontando un encierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este diálogo entre estos dos personajes que no se encuentran recluidos? Hay un margen de tiempo entre uno y otro aproximadamente de 5 años, y lo que ellos dos hacen en ese diálogo es intercambiar ideas sobre lo que ha pasado en esos 5 años. Lo que me llamó mucho la atención es que sin necesidad de estar hablando un personaje dentro de la prisión con otro, están hablando dos personas que tienen preocupaciones, que tienen cuestiones, que tienen necesidades. Y este diálogo que ellos tienen me dejó muy pensativa, porque precisamente eso es lo que le sucede a una persona que se encuentra en la prisión. Una persona que se encuentra en la prisión está pensando en el afuera, en lo que quedó afuera, en la familia, en todo lo que está pasando, porque quien se encuentra preso también está preso con su familia, con lo que dejó afuera. Entonces es demasiado importante pensar que en el cuento ambas personas no se encuentran en prisión, pero la realidad es otra, y eso refleja las preocupaciones que esta persona tiene en su cotidianidad estando en el encierro. El segundo cuento que analicé fue el cuento Sueño Profundo, escrito por Jonathan Maldonado a partir del cuento El Palacio de Borges. Aquí no hay un calco literario de un cuento y de otro, como se podría decir que sucedió en el anterior, sino que aquí hay un símil, hay un paralelismo entre lugares, porque Borges en su cuento El Palacio ahora habla sobre un lugar que, si bien es muy amplio, esa misma amplitud tiene limitantes porque no se puede recorrer por completo. Es de alguna manera la representación de un encierro, si bien no se puede recorrer en su totalidad. En el cuento Sueño Profundo, ¿qué sucede con este escritor Jonathan Maldonado? Él sí habla directamente del encierro, de los límites que hay en este encierro, porque
ellos puede que tengan libertad dentro del espacio en donde se encuentran, sin embargo, no pueden tener un contacto los unos con los otros y está limitada la exploración del espacio, porque simplemente se limita a esas 4 paredes con barrotes en las que ellos se encuentran. A mí me gustó mucho una frase de un novelista y político francés que es Malraux, y él decía que el arte es lo único que resiste a la muerte y todos ellos son artistas. La literatura es resistencia, la literatura es rock and roll, la literatura es rebeldía. El trabajo de Tati, que nos ha servido mucho a los que hacemos el trabajo de mediación dentro de las cartas, que Tati todavía no nos ha acompañado, la idea es que también nos acompañe. Y creo que la idea incluso del cine, que es muy interesante, porque así como la biblioteca ambulante de Carlos, de estar en forma de circulación, de forma de edición, que facilite la circulación entre los presidios. Entonces nosotros hemos trabajado con algunos poemas de Liliana, acá en presidio tanto masculino como femenino. Bueno, 2 cosas, siempre lo llevamos para comenzar, y llevamos aquel ya me lo sé más en portugués que nos sale de contagem, no conteo. De repente, y siempre para comenzar es muy positivo porque es muy impactante. Yo siempre tengo como, porque ellos están esperando que lleguemos a leer cosas edificantes, de cómo pueden portarse bien, y de repente llega este poema que habla sobre la comida y nos toca mucho, eso es deporte, ¿no? Que nos lleva como a las vacas. Entonces, cómo es importante para que de repente ellos se vean reflejados y en alguien que está al mismo tiempo distante y próximo, ¿no? Y digan, wow, entonces vamos a hacer algo como esto. Entonces, esa es una experiencia muy importante. Y ellos también nos enseñan a leer esos poemas. Hay algo de ese poema que yo lo llevaba mucho, yo me acabo mucho pensando en lo que podía estimular la imagen del animal, de la comida, y uno de ellos hizo una punta que me pareció muy bueno, que decía, es eso, o sea, tú repites todos los días lo mismo, pero no sabes qué te espera, o sea, puede ocurrir cualquier cosa. De repente me pareció que esa experiencia, al mismo tiempo repetición, de todo es igual, pero que puede ocurrir cualquier cosa, es lo más interesante que tal vez se capta el poema, y dije, wow, qué lectura increíble. Entonces también ha sido muy bueno leer con ellos. Sí, creo que esa es la idea de hacer circular estas producciones. También ojalá la gente llegue producciones acá de Brasil y de otros lugares, porque bueno, se van fortaleciendo voces, generando escritores, ¿no? O sea, no es una productora de escritores, no es una escritora, sino que es una productora de escritores. Es muy interesante. Y bueno, ya que estoy con la palabra, entonces aprovecho para hacer una pregunta a Marcos, incluso porque hemos hablado algunas veces. Quisiera que mencionaras 2 cosas. Uno, un poco más sobre tu experiencia con escribir, que creo que no mencionaste tanto. Y 2, sobre tu experiencia en la universidad. Y me adelanto un poco, yo sé que ha sido positiva, pero que también has tomado unas cuestiones críticas con relación a la universidad, y creo que es interesante escuchar las críticas. Eu queria emendar uma pergunta nessa direção também para o Marcos. Queria ouvir de você, Marcos, como é que você vê essa relação entre o literário, o biográfico e, digamos assim, o etnográfico, né? Eu acho que nos textos de memória de quem passou pela experiência que você passou, e tudo tem um componente de verdade, assim, que é ineludível, né? De testemunho, de contar como as coisas são, não só como você viveu, mas de testemunhar o outro lado dos muros do que enfim, como ele funciona. Então eu acho que tem uma relação nesse tipo de texto, enfim, entre um componente artístico muito forte, obviamente, mas também algo de científico, de mostrar, de documental, de realista, digamos assim, né? Enfim, como que você pensa essa relação entre, e ainda mais tendo isso, está na segunda graduação, tem todo um acúmulo já de
mundo científico, como que você vê esse encontro ou esse desencontro entre esses dois mundos? Depois dar um pouco mais de espaço para que nós palavras portuguesas para Perdão. No meu país fiquei muito à vontade, perdão. Bom, é isso? Mais alguma? Então tá. A minha experiência em escrever. Eu de muito menino, assim, o método de aprendizagem para que eu começasse a ler assim, foi traumático. Minha avó cortava uma vara de roseira, tirava os espinhos do cabo, deixava sobre a mesa e falava, meu, só vai sair daí depois que ler. Né? Tipo assim. Daí meu irmão passava, me falava as coisas, eu... beleza. Mas foi traumático e legal, porque eu não sei como, eu adquiri um hábito de ler. Eu li a série Vagalume inteira, eu li uns livrinhos de Bang Bang, assim, eu li mais de 1000, assim, eu vendia sorvete, né? Eu vendia as coisas nas ruas, então eu sentava no carrinho assim do lado e ficava lendo o dia inteiro. Passatempo. E quando em cárcere, os meninos analfabetos ou outros que não sabiam muito bem escrever, via a minha facilidade na escrita, gostava do que eu escrevia para as minhas namoradas, amigos, etc. E pedia que eu, né, fosse transcrevesse o que ele tinha ideia, mas ele não sabia colocar no papel. Então eu usava esse parte do que eu adquiri conhecimento nas leituras, porque não há possibilidade de você escrever se você não tenha feito leituras antes, né? Porque eu acho que a base da escrita, pelo menos para mim, é leitura prévia, né? Então, depois que você tem um arquivo de palavras, de conceitos, de ideias, você consegue melhor, mas é um processo. Então, eu já chego na penitenciária com parte desenvolvida dessa minha absorção desse conhecimento que é leitura e escrita. E como eu tenho um problema sério de convivência, eu me aprofundo mais nas leituras, né? Porque quando eu leio, eu deixava bem claro na cela, amigos, é o seguinte, estou lendo, então não quero conversar com vocês. Quando fechar o livro, aí eu estou disposto a conversar. E eu conseguia uma abstração diferente dos meninos, professora, diferente dos meninos, acho que é outra professora, que não conseguia ler na cela, eu já conseguia. Eu me alienava daquilo que era conversado, porque era mais do mesmo a todo momento, então não me interessava, então eu conseguia me abstrair e lia, e só não gostava de ser interrompido, porque ainda mais as interrupções que não tinha nada a ver. Tá, então eu consegui desenvolver, usar esse tempo em meu benefício, né? Esse tempo de encarceramento. Então resultou, o que eu acredito, numa facilidade de escrever. Aí, quando eu adentro a universidade, o que acontece com a minha escrita? Eu temo por ela. Porque, assim, quando eu adentro a universidade, eu não tinha recursos financeiros para fazer a graduação. Porque ela era período integral, eu sei o que ela passa, também passo. É claro que outros níveis, né? Mas nessa graduação eu trabalhava durante o dia fazendo tapetes, vendendo, e sabia que ia encontrar 4 anos de um curso integral, onde eu estudaria durante o dia todo e tal, não tinha computador, não tinha nada. Mas eu ficava pensando e conversando com o meu amigo pessoal, que eu chamo de Deus, mas como é que eu vou viver? Né? O que eu vou fazer? Aí uma voz falava assim, você vai morrer de tanto viver. Não é? Então você tem tanta história que você fala a nenhum custo, gratuitamente para as pessoas, né? Assim só para passar tempo e entretenimento, por que você não materializa isso? E eu materializei. Aí quando a ideia é boa, o universo conspira a favor, não é? Passa por onde eu faço tapetes num senhor chamado Eucardio de Rosso, que eu faço questão em citá-lo e parabenizá-lo, e trava contato comigo, admirando o meu trabalho, fazendo alguns elogios e tal, fizemos amizade, descubro que ele era um jornalista, escritor, já havia escrito mais de 30 livros, 23 livros, eu tenho um pequeno problema de exagerar às vezes, 23 livros, e eu falei, pô, que legal, eu também escrevi alguma coisa, sério, me apresenta, eu posso dar uma olhada? Ele me pergunta, né? Eu meio reticente, porque na vida do crime a gente começa a duvidar de todo mundo, né? A gente já não confia muito nas pessoas. Eu falei, ai meu Deus, os meus escritos, né? Mas tudo bem, tá, tudo bem. E passei para ele, né? Ele vai à casa de manhã com os meus escritos, sei lá, uns 5 capítulos desse primeiro livro,
E 3 horas depois ele volta, com brilho nos olhos, sorriso de orelha a orelha. Cara, tem mais? Que massa, né? Quero ver o restante e tal. Tem algumas correções para fazer e tal. Aí nasce esse livro. E eu tenho uma facilidade enorme de vender, mas não é porque o livro era bom, né? Ou porque a ideia ali, quando eu sento na avenida para fazer tapete, eu estava exposto a ser morto, eu estava exposto a tomar uma pedrada, a extintor de incêndio, a facada, a pancada, porque eu estou assim, exposto, ex-presidiário, fazendo crochê, um trabalho feminino, em praça pública, atirem pedras. Eu já não tinha mais do que arriscar. Dane-se, o que quiserem pensar, eu estou acima disso. Para sobreviver, eu preciso estar acima disso. Porque eu não sabia que a discriminação me manteria fora dos mercado de trabalho para sempre. Então, eu tinha que criar uma alternativa de existência. Foi o tapete, que eu, a princípio, não imaginei que seria. Então, quando eu adentro a universidade, com essa minha escrita fluida, sem preocupação em acertar, com nada, né? Eu não tenho obrigação de colocar em formato ABNT, eu não tenho que... Que loucura, né? Que limitação de intelecto, né? Desculpa. Aí, eu fico com medo de escrever, porque é uma escrita chata, pedante, enjoativa. Desculpa, perdão, os intelectuais que adoram, né? Eu sou outra ideia, eu sou de brincar, de sorrir, de fazer com a pessoa que está lendo uma tragédia, ao final ela sorria, não é? Porque não é ela que viveu, quem tinha que chorar quem viveu, ela só está conhecendo para que ela não faça ou não tenha essa experiência negativa que nós que vivemos estamos nos apresentando, né? Então a ideia do livro é que, claro, é autoajuda, né? Ajuda o autor, mas em contrapartida, pode ajudar as pessoas a não fazer as mesmas besteiras que né, fez. Né? Porque, se eu sei que o resultado é esse, eu só vou fazer se eu for, né, assim, sei lá, alienado. Né? Agora, se eu não sei, é justificável, eu não sabia. Não é? Então, quando você lê, absorve o conhecimento e faz, não reclame. Você não está iludido, você não está... Né? Tá. Então, o objetivo da escrita foi esse, né, de fazer, porque, olha só, em cárcere hoje, nós temos uma colocação de o 4º país que mais aprisiona. Depois do país da liberdade, que é o país que mais aprisiona, que é os Estados Unidos, né, que até sugiro que vocês vejam uma série chamada 13ª Emenda na Netflix, que é incrível, porque lá essa 13ª Emenda faz, porque assim, nos Estados Unidos há uma política de encarceramento em massa, que existe no Brasil também, né? Inclusive bom, não vem o caso, tá. E nessa política de encarceramento em massa tem um objetivo, que é transformar pessoas, cidadãos em escravos, porque a única forma que você pode, nos Estados Unidos, escravizar um ser humano é ele sendo encarcerado. Então, coloca ele numa penitenciária, qualquer crime, não interessa. Se ele cometer um 3º crime, ele pega a pena perpétua. Aí, o Estado tem 30 anos, ou 40 anos, se ele existir todo esse tempo, para explorá-lo. Tipo, aí montam bases industriais, o cara trabalha ali com salário minúsculo, produz riquezas para o país, de um crime que ele cometeu porque ele sendo resultado, não é? Do que pensamos, do que fazemos, do que lemos, do que ele foi construído e cometeu esse crime, que, em minha opinião, ele não escolheu cometer esse crime sozinho, ele teve, claro, a parcela de culpa dele, não vou tirar a culpa individual do elemento, do ser humano, mas é mínima a culpa, porque agora, gostei dessa palavra, porque eu queria falar sobre ela, porque o maior aprisionamento meu, o que mais me levou próximo à morte, porque eu tive inúmeras overdoses de todos os tipos de drogas que vocês podem imaginar, porque o meu maior problema é a compulsividade. Se eu botar na cabeça que eu quero beber água, eu acho que eu morro de beber água. Tipo, eu não sei. Então, tinha o aprisionamento do cárcere. Né? Meu primeiro aprisionamento foi a dependência alcoólica, química, etc., que me levou ao aprisionamento do meu corpo. Né? Mas eu já estava preso antes de ter sido preso. Só que, aí quando eu vou em cárcere, todo mundo fala que é minha culpa, troço demoníaco, porque você quer se matar, não é? Porque, você é responsável por tudo isso, não é? E eu
será? Não sei, talvez e tal. E a universidade foi fundamental nisso, professor. Foi fundamental nisso. Foi ao longo desses 6 anos que venho, né, diariamente absorvendo, trocando tal, experiências e conhecimentos, eu consigo encontrar uma razoabilidade para justificar parte dos meus atos que cometi equivocadamente. Não é? Antigamente era 100% culpa minha. Hoje, graças à universidade, 20% culpa minha, 50% culpa da sociedade, 30% do governo ineficiente, e aí vai, né? Fica mais aceitável, né? Fica mais sobrevivível, assim para mim no meu caso. Né? E é isso, o medo, o grande lance também, agora uma crítica, são aos PhDeuses. Ah, é horrível, pessoal, é horrível. Sério, não, sério. A gente sorri, mas é um crime, tá? Por quê? Nós viemos, não todos, alguns, claro, de uma educação completamente inadequada. A psicóloga aqui da unidade, tem professores da unidade, e sabe que a educação que se oferece em cárcere, ela não é ideal, adequada, nem minimamente, né? Tem um joguinho ali de que eu finjo que faço, o outro eu finjo que aprendo, eu recebo meu salário, eu ganho minha remissão, vamos embora, entendeu? Desculpa, mas é isso que eu vivi, tanto é que eu não concluí nenhum curso na penitenciária, eu preferia trabalhar, fazer artesanato do que estudar, porque não via sentido. Primeiro que os professores não conseguem ministrar aula porque os guardas não deixam. Segundo, os horários são irreais. Terceiro, que eu não posso entrar para a minha cela com uma caneta para mim fazer uma cópia do que eu quero estudar, gravar. Moral da história, eu vou aprender o quê? Nada, né? Vou aprender nada, eu vou perder meu tempo, eu prefiro ficar na cela lendo. Então, é ineficiente, na minha opinião. Pode melhorar muito. Tem a ideia boa? Tem, mas os professores são muito educados para falar com o guarda. O guarda é truculento, bruto, e ele já está adoentado. Ele já é vítima de si mesmo, das escolhas que fez quando ele prestou o concurso, como eu fui vítima de ter prestado um concurso para ser um policial militar. Ele, quando adentra nesse universo, e a sociedade já vê ele como inimigo, porque a sociedade é corrupta, nós somos corruptos, nós iludimos os outros no troco, nós, se tivermos a possibilidade de levar vantagem, levamos. É claro que não todos, alguns, né? Se nós fizermos uma meia-culpa, nós sabemos que não somos santos, não somos anjos, mas somos assim, né? E por isso somos maravilhosos. E aí é o problema, porque quando alguém vai ao cárcere, eu demonizo ele, mas é para que não me vejam na minha mesquinhez e pequenez, né? Então eu demonizo ele. A hora que vocês me verem na rua, aquele é presidiário, porque vocês são melhores do que eu, né? Quando o seu amigo estiver ao seu lado, você, ao me acusar de presidiário, imediatamente você é um ser superior a mim, e o seu amigo vai reconhecer a mesma coisa. Talvez você não tenha ideia intencional, mas inconsciente é assim. Pelo menos é a visão que eu tenho. Eu não quero me estender, a crítica que eu tenho aos PhDeuses, por quê? Porque quando nós viemos de uma deficiência educacional, da base até a universidade, mas milagrosamente a gente conseguiu passar no Enem, não sei porquê, e tal, estamos aqui. Aí chega um cara que não teve, assim, ele nasceu salvo. Ele teve, assim, de mão beijada, tudo. Assim, entre aspas, é claro, nem todos, eu não estou generalizando. Mas vamos colocar desse cara que nasceu numa família mais ou menos, teve acesso a colégios particulares, estudou inglês fora do país, fez doutorado, etc., pós-doutorado e tal. Aí ele chega aqui e olha para cá e fala como se estivesse falando para outro doutor. Mas nós não somos doutores. Nós estamos num processo de aprendizagem e a língua que ele usa não é acessível ao meu ouvido. Só que ele não quer descer do altar dele para conversar comigo, que sou comum. Ele me humilha para que eu me esforce para chegar ao nível dele. Só que eu nunca vou chegar ao nível dele, porque enquanto eu estiver fazendo graduação, ele está fazendo pós-doutorado. Enquanto eu estiver fazendo mestrado, ele está fazendo não sei o quê. Então, e se ele continuar a ser esse ser pedante e PhDeus, ele sempre vai estar humilhando o de baixo. E fica esse troço que não há ouvintes, não há plateia, porque o cara não presta. Desculpe a minha expressão. Ainda vou escrever um livro sobre os cursos que fiz aqui.